Beleza, pessoal? E aí, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula do canal Biofan. Queria agradecer a todo mundo que está vendo, a todo mundo que está mandando o seu recado, todo mundo que eu encontro que diz que está legal. A gente está tentando fazer aí essas aulas da forma mais legal possível e interessante e que você consiga pelo menos ter uma noção do assunto. Certo? Queria dizer para você continuar curtindo os vídeos e se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, é só você escrever para o e-mail que aparece aí no canal e a gente prepara então uma videoaula sobre esse tema. Pelo menos faz uma introdução como a gente tem feito com todos os assuntos que a gente está falando até agora. Tá joia? Então escreva para a gente, fale com a gente, curte aí. Compartilha, avisa para o pessoal, ajude a divulgar esse canal aí e a gente agradece, tá joia? Pessoal, nos últimos vídeos a gente começou falando sobre as reações do escuro da fotossíntese. A gente começou a falar do ciclo de Calvin, né, que vai ser feito por aquelas plantas chamadas de plantas C3. A gente mostrou como que o ciclo acontece, deu uma noção, na verdade, né, do ciclo. E depois a gente explicou que esse ciclo ele tem um problema, ele tem uma ineficiência. Nesse ciclo, dependendo das condições, vai acontecer um fenômeno chamado fotorrespiração. A fotorrespiração, ela não produz carboidratos, ela vai ser uma ineficiência do processo de fotossíntese. Aí a gente viu numa aula que para contornar a fotorrespiração, algumas plantas conseguiram fazer um outro tipo de fixação do carbono. Elas vão separar o processo, elas vão fazer o que nós chamamos de separação espacial do processo. São plantas chamadas de plantas C4. Só para lembrar, as plantas C3, elas são chamadas de C3 porque o primeiro composto estável é um composto de 3 carbonos. As plantas C4, elas são chamadas de C4 porque o primeiro composto estável é uma substância de 4 carbonos chamada de ácido oxalacético, né? Então, as plantas C4 vão driblar a fotorrespiração, elas vão conseguir contornar a fotorrespiração separando os processos. A gente viu isso, elas vão ter uma anatomia chamada anatomia Kranz, e elas vão fazer uma parte do processo numa célula chamada de bainha do mesófilo, de bainha do feixe, e uma outra parte do processo na célula do mesófilo. Então elas separam o processo, com isso elas conseguem criar uma eficiência maior. Mas nós temos ainda um terceiro grupo, uma terceira fotossíntese, que é chamada CAN, né? Fotossíntese CAN. CAN é a abreviatura do inglês de metabolismo ácido das crassuláceas. Por quê? Porque essa via metabólica ela foi descrita pela primeira vez na família das crassuláceas, né? Uma família de plantas, são plantas de regiões secas, chamadas de crassuláceas. E a primeira descrição do processo foi feita com as crassuláceas. Hoje nós sabemos que há uma série de famílias que fazem esse processo, né? Há pelo menos aí 22 famílias de plantas que vão fazer metabolismo CAN. No metabolismo CAN, e a gente pode pensar, não é errado pensar que o metabolismo CAN seria um metabolismo C4 modificado, né? No metabolismo C4, a gente, como já disse, faz uma separação espacial do processo. No metabolismo CAN, nós vamos fazer uma separação temporal. E nós já vamos entender por quê, né? Só para vocês perceberem aí o esquema, perceberem o que acontece, eu fiz um esquema, né? O que acontece nas plantas CAN? À noite, com os estômatos abertos, elas vão fixar o carbono no PEP, lembra do C4, fosfenolpiruvato? Então, o carbono, o CO2, ele vai ser fixado aqui no PEP
E aí o CO2 é incorporado para formar ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético é transformado em malato, e eu estou simplificando bem o ciclo, e o malato vai ser transformado em ácido málico, que é armazenado então no vacúolo. Aqui seria esse esquema aqui, só para mostrar que aqui é o vacúolo. Isso aconteceria à noite, com os estômatos abertos. Veja que na C4 a fixação também é através do fosfenolpiruvato, que vai ser transformado em ácido oxalacético. Então por isso que as CAN são muito parecidas com a C4 em alguns aspectos. Mas olha, lembra que a separação lá em C4 é espacial. Nós temos a fixação do carbono acontecendo nas células do mesófilo e depois o ciclo de Calvin acontecendo nas células da bainha do feixe. Aqui eu vou fazer isso com o estômago aberto à noite. Bom, durante o dia com o estômago fechado, os estômatos agora estão fechados, mas agora eu tenho luz, agora eu posso produzir na DPH, né? E posso produzir ATP na fase do claro. Então agora esse ácido málico vai sair do vacúolo, vai voltar a ser malato, depois vai passar ácido oxalacético, ele vai voltar, daí eu vou ter a descarboxilação dele, né? E aí esse carbono pode ser direcionado para o ciclo de Calvin. E aí eu vou ter a produção do carboidrato no ciclo de Calvin, como a gente já falou, nas plantas C3. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Por que as plantas CAN fazem isso? Óbvio, por economia de água, né? Elas são plantas, a maioria das plantas CAN são plantas que têm dificuldade para obter água, são plantas de ambientes áridos, ambientes semiáridos, ambientes secos. A grande maioria das famílias das plantas que fazem CAN são plantas que estão em condições ambientais muito complicadas em relação à questão hídrica, à questão de obtenção de água. Se elas fizessem fotossíntese, né? Se elas fizessem fotossíntese com os seus estômatos abertos, nós teríamos problema em relação à questão de perda de água. Quando uma planta abre os seus estômatos, ela inevitavelmente está transpirando, ela está perdendo água. Como essas plantas estão em regiões áridas, ou semiáridas, ou regiões com pouca água, elas teriam problema aí. Então elas podem abrir os estômatos à noite, numa hora mais fresca, numa hora em que a transpiração está diminuída, numa hora em que eu tenho uma menor temperatura, não tenho insolação, quer dizer, as condições para perda de água estão diminuídas, ela vai fixar o carbono durante a noite. O carbono fixado durante a noite vai ser utilizado depois pela planta para fazer fotossíntese durante o dia. Lembrando que para ter fotossíntese tem que ter a presença de luz. Então a planta daí vai poder então fazer sua fotossíntese durante o dia. Ora, aqui acontece uma separação temporal do processo. Então veja bem, aqui o problema não é a fotorrespiração, mas aqui o problema é a quantidade de água no ambiente. A quantidade de água no ambiente é que é importante para que essas plantas façam a respiração CAN. Elas foram selecionadas, em termos evolutivos, justamente por causa de que isso adaptou elas a climas mais secos, a climas mais áridos. Então nós vamos ter esses três tipos de fotossíntese, certo? Plantas C3 são aquelas plantas que fazem fotossíntese basicamente pelo ciclo de Calvin. As plantas C4 que vão fazer fixação de carbono numa determinada parte das suas folhas, e aí fixando esse carbono numa substância de 4 carbonos, e aí vão fazer o ciclo de Calvin num outro lugar para evitar a fotorrespiração. E as plantas CAN que fazem fixação de carbono durante a noite com o estômago aberto
e produção do açúcar durante o dia, aí pelo ciclo de Calvin normalmente, com o estômago durante o dia, isso com o estômago fechado. Tudo bem? É isso aí. Então são esses 3 tipos de fotossíntese que nós temos: planta C3, planta C4 e plantas CAN. Tudo jóia? Pessoal, qualquer dúvida, escreva pra gente, ok? A gente quer muito responder a sua dúvida. Só um recado, a gente está aí programando e em breve a gente vai estar fazendo a nossa primeira aula ao vivo. A gente vai marcar certinho o dia e o horário e aí nós vamos estar fazendo uma aula ao vivo, tá joia? Para interagir melhor com vocês, certo? Eu queria mandar um abraço hoje para um amigo meu, biólogo também, um amigo que a gente conversou sobre o canal, ele deu algumas sugestões, que é o Henrique, professor de biologia também. Abraço para você, Henrique. Eu queria também mandar um abraço para o pessoal do 4º termo de agronomia, o pessoal que faz fisiologia no noturno aqui das Fundações Gama e que está tendo aula também disso. Um abraço aí para o pessoal do 4º termo. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, valeu! A gente volta daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!